E a gente tem o título aqui do Jornal Extra da Globo: ex-ministro de Bolsonaro será intimado pela Receita para explicar o segundo pacote de joias, ou seja, a investigação está realmente andando. Vamos entender direitinho isso aqui. A Receita Federal busca o domínio fiscal para intimar o ex-ministro de Minas e Energia da gestão de Jair Bolsonaro, Bento Albuquerque. O objetivo é que ele explique a entrada de um segundo pacote de joias que teria entrado ilegalmente no país e sido entregue à presidência da República. O pacote continha um relógio, uma caneta, um par de abotoaduras e um anel e um tipo de rosário, todos da marca suíça Chopard, e eram supostamente destinados a Bolsonaro. O material entrou no Brasil em outubro de 2021, sem ser declarado pelas mãos de Bento Albuquerque. Ele trouxe o material em sua bagagem, a caixa de joias só foi para o acervo da presidência no dia 29 de novembro de 2022, ou seja, mais de um ano depois. O ex-ministro de Bolsonaro pode ser multado por ter entrado no país sem declarar bens. Não há estimativa ou avaliação pública desse segundo lote de joias, presentes enviados pelo governo da Arábia Saudita para Bolsonaro e para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O primeiro pacote continha um conjunto de joias e relógio avaliados em 16,5 milhões, que seriam para a ex-primeira-dama, e foi retido no aeroporto de Guarulhos, de acordo com o jornal O Estado de São Paulo. Esse pacote foi retido pela Receita Federal e era trazido pelo então assessor por Marcos Soeiro, militar e então assessor de Albuquerque. Os dois pacotes foram trazidos fechados da Arábia Saudita, um estava com Soeiro e outro com Albuquerque. O primeiro foi retido pela Receita. Na época, era obrigatória a declaração ao fisco de qualquer bem que entre no país cujo valor fosse superior a $500, hoje $1.000. As compras que ultrapassarem a cota de isenção devem ser declaradas. O imposto de importação a ser pago é no valor de 50% em cima do excedente. Omissão ou declaração falsa ou inexata de bens enquadrados como bagagem implica em cobrança de multa correspondente a 50% do valor excedente à cota da isenção. Em nota divulgada na segunda-feira, a Receita Federal informou que a entrada de um segundo pacote pode configurar, em tese, violação da legislação aduaneira e também pelo outro viajante, por falta de declaração e recolhimento dos tributos. Diante dos fatos, a Receita Federal tomará as providências cabíveis no âmbito de suas competências para o esclarecimento e cumprimento da legislação aduaneira, sem prejuízo de análise e esclarecimento a respeito da destinação do bem, afirma a nota. No caso das joias avaliadas em 16,5 milhões e retidas pela Receita, houve uma série de tentativas de desembaraço por integrantes do governo Bolsonaro, de acordo com o jornal O Estado de São Paulo, como a do envio a Guarulhos a 3 dias do fim do mandato de Bolsonaro, o militar Jairo Moreira da Silva em um avião da FAB para atender às demandas do senhor presidente da República naquela cidade. O então secretário da Receita, Júlio César Vieira Gomes, foi nomeado no dia 30 de novembro para a Embaixada do Brasil em Paris, o que foi revogado posteriormente no governo Lula. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso. A abertura da investigação, que ficará sob responsabilidade da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários de São Paulo, atende à solicitação do ministro da Justiça, Flávio Dino. Em outra frente, o Ministério Público Federal pediu em reunião com representantes da Receita Federal mais informações a respeito da apreensão das joias, que seriam um presente da família real saudita para Bolsonaro e para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Sandra Araújo, obrigado pelo superchat. Façam como ela e, não se esqueçam de dar membros de presente aqui na nossa live, gente. Muito obrigado a todos. A gente vai cobrir esse escândalo aqui com mais detalhes para todo mundo acompanhar, ficar bem informado, gente. Desculpem aí que hoje eu acordei todo enrolado, mas a gente vai justamente conseguir fazer todas as coisas bacanas aqui para todo mundo ficar muito bem informado e não perder absolutamente nada, gente. Vou continuar, vou compartilhando para todo mundo de fato ficar bem informado. Esse escândalo não se encerra aqui, e segundo uma apuração do G1, da Globo, isso vai começar a comprometer o futuro político da Michele Bolsonaro. Isso é muito importante da gente frisar.
Isso é muito importante também da gente mostrar para vocês como é que os analistas estão vendo. A Michelle voltou dos Estados Unidos antes do Bolsonaro e ela está sob a asa do Valdemar da Costa Neto. Ontem eu estava fazendo, inclusive, uma live com o Bem-vindo Siqueira no canal dele. E o Valdemar, por conta do enfraquecimento do discurso extremista do Bolsonaro, é o líder do PL. E o PL, dentro do Centrão, é um dos principais partidos que a gente acompanha e vê crescer nessa disputa que está aberta na oposição ao governo Lula. O Valdemar passa a ter uma importância muito grande nessa disputa toda. Então é por isso que a gente tem que ficar de olho e realmente ver o que ele vai fazer, o que ele vai realmente se comprometer. E o Valdemar via na Michelle Bolsonaro um passaporte de fato para conseguir expandir as suas atividades. Então tem essa notícia aqui do G1 que é importante, a gente tem que ficar bem informado. E não esqueçam, gente, hoje estamos com um público bacana, super supimpa aqui conosco. Mandem pequenos superchats, R$5 ajudam muito a gente a manter aqui as atividades. A gente precisava urgentemente bater a nossa meta de R$50. Está muito pouco superchat esse mês. A gente sabe que a situação das pessoas está cada vez mais difícil, mais complicada, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês para conseguir crescer o canal. Hoje, inclusive, a gente vai ter mais uma expansão da nossa denúncia do Sercred e a gente justamente vai ter uma live muito importante. Hoje não, na verdade, vai ser na quinta-feira e só para avisar vocês e vocês ficarem todos espertos a respeito disso. Então a gente vai seguindo aqui na leitura da notícia. Vamos então para essa notícia aqui do G1. Escândalo de joias para Michelle Bolsonaro compromete as ambições políticas para a ex-primeira-dama e oposição a Lula. Vamos então entender isso aqui direitinho. Pela lei, as joias deveriam ter sido declaradas na alfândega do aeroporto de Guarulhos com taxa de 50% do valor. Em 2021, os itens foram encontrados dentro da mochila do ex-ministro Bento Albuquerque, que tentava passar pela alfândega na fila do nada a declarar. A informação de que a comitiva de Jair Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao Brasil, enquanto ainda era presidente, joias com diamantes avaliados em 16,5 milhões de reais para a ex-primeira-dama Michelle, compromete os planos de oposição ao governo Lula. Essa avaliação foi dada pelo jornalista Bernardo Melo Franco, aliás, a coluna dele no Globo é muito boa, colunista do jornal O Globo e da Rádio CBN, em entrevista ao podcast O Assunto. A gente sabe que Bolsonaro tem um plano para voltar ao poder, mas a gente também sabe que a família Bolsonaro e o PL vinham acalentando a ideia de usar Michelle como um plano B, ou seja, um eventual candidato à presidência da República em 2026, caso Bolsonaro não possa se candidatar. E claro que a imagem dela fica muito comprometida nesse caso. As joias foram presente do governo da Arábia Saudita em 2021 e iriam para a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Pela lei, as joias deveriam ter sido declaradas na alfândega do aeroporto de Guarulhos com taxa de 50% do valor. Mas os itens foram retidos porque estavam na mochila de um assessor do ex-ministro Bento Albuquerque, que comandava a comitiva. Ele tentou passar pela alfândega na fila destinada aos brasileiros que não têm nada a declarar. O governo Bolsonaro fez pelo menos 8 tentativas de recuperar as joias, acionando inclusive outros ministérios e também a chefia da Fazenda. A PF abriu um inquérito nessa segunda, dia 6 de março, para investigar a tentativa de entrar no país com bens ilegais. Então essa é a avaliação aí do Bernardo Melo Franco no podcast da Globo. Então é importante a gente saber tudo o que está acontecendo. Michelle na cadeia, né, Silvia Kátia? Pois é. O Pingo não está indo, Heloísa? O que está acontecendo de problema aí? Me digam, por favor. Vocês podem virar membros também do canal, não se esqueçam, é uma forma de vocês contribuírem pelo menos uma vez por mês aqui para a gente manter as atividades do canal. 100 visualizações já, 50 likes. Vamos bater, gente, 70 likes, que é muito importante para a gente manter aqui as nossas atividades. Obrigado aí a todo mundo que está acompanhando. Para vocês darem membros, deixa eu ver aqui mais um minutinho. Para a gente ficar por dentro de tudo o que está rolando, gente. Vão curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando, gente, para a gente ficar muito bem
informado e não perder absolutamente nada. Ai, ai. Deixa eu ver aqui só para a gente não perder absolutamente nada. Eu tô vendo aqui um outro negócio sobre... aliás, eu vou falar sobre uma coisa importante que não pode passar desapercebida. Eu já volto nessa questão da Michelle Bolsonaro, gente, mas eu preciso falar de uma notícia muito importante para a gente ficar muito bem informado a respeito de um outro assunto que está correndo nos bastidores, para a gente ficar por dentro dos bastidores e não perder absolutamente nada. Inclusive, um dos motivos do meu atraso hoje, gente, é que eu estive muito envolvido em atividades com o governo Lula.